Nosso coração está cheio de alegria e gratidão ao Senhor por esse tempo de comunhão na palavra. Nuestro corazón está lleno de alegría por este tiempo de comunión en la palabra. Tem sido um privilégio maravilhoso conhecer vocês e estarmos juntos aos pés do Senhor. Ha sido un privilegio maravilloso estar junto y conocerlos y estar a los pies del Señor. Nossa expectativa é realmente ver um pouco mais do nosso Senhor. Nuestra expectativa es ver un poco más del Señor. Então que Ele nos ajude hoje a ver mais dele na palavra. Que Él nos ayude a ver un poco más de Él en su palabra. E como Maria possamos estar aos seus pés ouvindo sua palavra. Y como María podamos estar a sus pies oyendo su palabra. Vamos abrir em Atos capítulo 13, verso 27. Vamos a abrir en Hechos capítulo 13, verso 27. Enquanto procuramos, eu entrego a saudação de muitos irmãos, Mientras buscamos, entregamos el saludo de muchos hermanos. inclusive os irmãos de Sogamus enviam saudações para vocês. Inclusive los hermanos de Songamos envían saludos a ustedes. Atos 13, 27. Hechos 13, versículo 27. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenar. Nós temos procurado discernir um pouco a relação entre a palavra profética e a liderança pastoral. Nosotros hemos tratado de reunir el asunto entre la palabra profética y la palabra pastoral. Porque esse tem sido dos grandes problemas em nosso tempo. Porque este ha sido uno de los grandes problemas en este tiempo. Por lado, lemos em Provérbios que, não havendo visão profética, o povo se desintegra. Por lado, leíamos en Proverbios que no habiendo palabra profética, el pueblo se desintegra. Por outro lado, não havendo sábia direção, o povo cai. También leíamos por otro lado que cuando no hay una sabia dirección, el pueblo cae. Então precisamos do equilíbrio entre a palavra profética e a direção ou a liderança do povo de Deus. Entonces necesitamos el equilibrio entre la palabra profética y la dirección del liderazgo en el pueblo de Dios. Nós precisamos conhecer o espírito da palavra nesse tempo, mas também pastorear o rebanho de Deus. Nosotros necesitamos conocer el espíritu de la palabra para este tiempo y también pastorear el rebaño del pueblo de Dios. Não podemos pastorear o rebanho se não discernir o espírito da palavra nesse tempo. No podemos pastorear el pueblo de Dios si no discernimos el espíritu de la palabra de Dios para este É tiempo. como um pássaro com suas duas asas. Es como un ave con dos alas. Para seguir a direção correta, precisamos da palavra profética e do ministério pastoral. Para seguir necesitamos la palabra profética y el ministerio pastoral. Que grande desafio, não é, irmãos? Esto es un gran desafío, hermanos. Mas precisamos sempre olhar para Jesus, o nosso Senhor. Entonces necesitamos siempre mirar para nuestro Señor Jesucristo. Ele é o sentido exato, a essência da palavra profética. Él es el sentido exacto y la esencia de la palabra profética. Tudo começa nele, por ele e é para ele. Todo comienza en Él, es por Él y es para Él. Nós trilhamos o caminho do engano quando qualquer assunto nos tira da centralidade de Cristo. Nosotros comenzamos el camino del engaño cuando cualquier asunto nos quita de la centralidad en Cristo. Uma vez estava viajando lá pelo Nordeste do Brasil Una vez estaba viajando por el nordeste de Brasil com alguns companheiros. con algunos hermanos. Tínhamos que ir para São João Evangelista, era uma cidade. Teníamos que ir para San Juan Evangelista, era una ciudad. Mas estava demorando muito, e aí pedimos uma orientação num barzinho, numa lanchonete. Ahí se está demorando mucho y pedimos la ayuda en una tienda que había. Então a pessoa falou: pega esse atalho aqui que vocês vão para São João mais rápido. Entonces la persona les dijo: péguense por aquí, que aquí ustedes van a llegar a la ciudad más rápido. E já que é mais rápido, nós fomos. Y ya que era más rápido, pues nosotros fuimos. E nunca chegamos a São João Evangelista. Y nunca llegamos a San Juan Evangelista. Nós chegamos, na verdade, num povoado chamado São João. Nosotros llegamos en la verdad a un pueblo llamado San Juan. Mas era místico, cheio de paganismo.
Mas era un pueblo lleno de paganismo. Não era São João o evangelista. No era San Juan el evangelista. Nós tivemos que voltar para o caminho. Y tuvimos que volver para el camino. Até chegar a São João evangelista. Hasta llegar a San Juan el evangelista. Ou seja, o inimigo sempre coloca os atalhos diante de nós. O sea, el enemigo siempre va a colocarnos atajos delante de Se nosotros. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Si Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, o inimigo é o atalho, a mentira e a morte. el enemigo es el atajo, la mentira y la muerte. Então somos muito seduzidos a sair do caminho Entonces siempre vamos a ser muy seducidos a salirnos del e camino escolher o caminho mais fácil. y escoger un camino más Por fácil. isso precisamos discernir muito bem essa questão de palavra profética e o pastoreio da igreja. Por eso necesitamos discernir bien el asunto de la palabra profética y cómo pastorear la iglesia. Porque se não tivermos o rebanho de Deus em consideração, Porque si no consideramos el rebaño de Dios, nós vamos sacrificar o rebanho por seguir inovações, coisas novas. entonces nosotros vamos a sacrificar a la iglesia por seguir novedades. O assunto de escatologia ou o assunto profético é muito sedutor. Hay asuntos como la escatología y la profecía que son muy seductores. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Entonces a veces necesitamos tener mucho cuidado. Valorizamos o aspecto profético Valorizamos el aspecto de la profecía desde que não sacrifique o rebanho desde que no sacrifique la iglesia e que tudo seja para o engrandecimento e a centralidade de Cristo. y que todo sea para el engrandecimiento y la centralidad de Esse Jesús. texto que lemos em Atos 13, 27, Este texto que leímos aquí en Hechos 13, verso isso 27, mostra um engano terrível que aconteceu com o povo de Israel. eso muestra un engaño terrible que aconteció con el pueblo de Israel. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, um grande rabino. Pablo creció a los pies de Gamaliel, un gran rabino. Ele conhecia muito bem a palavra do Velho Testamento. Él conocía muy bien la palabra del Antiguo Testamento. Então ele agora está dizendo os moradores e as autoridades de Jerusalém Entonces él ahora está diciendo los moradores y las autoridades de Jerusalén, não conhecendo Jesus nem as palavras da profecia que são lidas todos os sábados. dice, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que eran leídas todos los días de reposo. Preste atenção, eles liam todos os sábados a palavra profética, Preste atención, ellos leían todos los sábados las palabras de los mas profetas. eles ficaram apenas com a casca da palavra e não com o espírito da palavra. Ellos quedaron apenas con la cáscara de la palabra, pero no con el espíritu de la palabra. Porque eles não liam as escrituras tendo Cristo como ponto de partida. Porque ellos no leían las escrituras teniendo a Cristo como punto de partida. E quando nós perdemos o essencial que é Cristo, tudo se torna escuro na palavra. Cuando nosotros perdemos lo esencial que es Cristo, todo se vuelve oscuro en la palabra. A palavra de Deus não é um labirinto escuro para nós, La palabra de Dios no debería ser un laberinto oscuro para mas nosotros, se torna um labirinto se não conhecermos a chave das Escrituras. mas se vuelve un laberinto si nosotros no conocemos la llave de las escrituras. Podemos comparar as Escrituras como uma grande casa, Podemos comparar las escrituras con una gran casa e é o Espírito Santo que tem a chave. y es el Espíritu Santo que tiene la llave. Somente um ladrão pula o muro para tentar invadir a casa. Solamente un ladrón salta el muro para invadir la casa. Quando tentamos esquadrinhar as Escrituras, não conhecendo a chave, somos como ladrões. Cuando queremos escudriñar las escrituras, no usando la llave, somos como E ladrones podemos cair debaixo do juízo da palavra de y Deus. podemos caer bajo el juicio de la palabra de O Dios. ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus. El ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. E Ele abre as chaves da palavra quando nós temos a Cristo como centro. Y Él abre, nos da las llaves de la palabra cuando tenemos a Cristo como nuestra centralidad. Agora você não pode ter intimidade com a casa de alguém Ahora usted no puede entrar a lo íntimo de la casa de alguien se não for amigo do proprietário. si usted no es amigo del propietario. E essa relação de amizade leva tempo. Y esta relación de amistad se construye con el tiempo. Então, às vezes, as pessoas querem chegar à palavra de Deus Entonces a veces las personas quieren llegar a la palabra de e ir Dios direto para o telhado, para a parte mais alta. y ir directo a la parte más alta de la casa. Gostamos da escatologia, Nos gusta la escatología, mas esquecemos que o essencial é o dono da casa. mas olvidamos que lo esencial es el dueño de la casa. A casa não tem nenhum sentido se não for para relacionamento com a família. La casa no tiene ningún sentido si no es para relacionarnos con la familia. Então, as Escrituras temos hierarquia de valores na palavra de Deus. Entonces en las escrituras tenemos jerarquía de valores en Tem la coisas palabra que de vêm Dios. primeiro, tem coisas que vêm depois.
Hay cosas que vienen primero, hay cosas que vienen después. Existe uma ordem nas Escrituras. Existe un orden en las Ela escrituras. é muito grande, muito ampla. Ella es muy grande, muy amplia. O problema é que, nesse contexto, eles liam todos os sábados a palavra profética, El problema es que en ese contexto ellos leían todos los sábados la palabra mas profética, interpretavam tudo errado. mas interpretaban todo E o que equivocado. aconteceu? Porque eles não conheceram nem a Jesus, nem a palavra profética. ¿Y qué sucedió? Porque ellos no conocieron ni a Jesús ni las palabras de los Então profetas. diz que eles cumpriram as profecias quando condenaram a Jesus. Entonces dice ahí que cumplieron las escrituras condenando a Jesús. A crucificação não foi um acidente. La crucifixión no fue un accidente. Deus já tinha tudo preparado desde os tempos eternos. Dios había preparado todo desde los tiempos de la eternidad. Porém, pessoas foram condenadas porque, no lugar de elas serem salvas, elas se equivocaram no plano de Deus. Sin embargo, personas fueron condenadas porque ellas se equivocaron en cuanto al plan de Dios. A palavra de Deus sempre vai se cumprir, La palabra de Dios siempre se va a cumplir, mas você vai ter que decidir mas usted va a tener que se decidir você vai ser um Judas si usted va a ser un ou Judas se você vai ser um João. o usted va a ser un Juan. Todos eles andaram com o Senhor. Todos ellos andaron con el Señor. João reclinou ao peito de Jesus. Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Judas traiu Jesus. Judas traicionó a Jesús. Todos temos oportunidade. Todos tenemos A oportunidades. grande questão é o quanto estamos vendo de Jesus nas circunstâncias. La gran cuestión es cuánto estamos viendo de Jesús en las A circunstancias. tribulação nos torna mais amigos de Deus ou mais inimigos de Deus. La tribulación o las pruebas nos vuelven más amigos de Dios o enemigos de Dios. Se nós não discernirmos o propósito de Deus em Cristo. Si nosotros no discernimos el propósito de Dios en Cristo. Vamos ler novamente esse versículo porque ele é muito especial. Vamos a ver nuevamente este versículo porque él es muy especial. Os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Então, o culto deles se tornou apenas um ativismo religioso. Entonces, las reuniones o el culto de ellos se volvió apenas un activismo religioso. Eles examinavam as Escrituras, cuidando terem nelas a vida eterna. Ellos examinaban las escrituras pensando que en ellas encontrarían la vida eterna. Mas elas dão testemunho de mim, disse Jesus. Mas ellas dan testimonio de él, dice el E Señor. contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Y con todo ellos no querían venir al Señor para tener vida eterna. Isso está em João capítulo 5. Eso está en Juan capítulo 5. Então eles esquadrinhavam as Escrituras procurando muitas coisas. Entonces escudriñaban las escrituras buscando muchas cosas. Como aqueles ladrões que saltam o muro e querem entrar dentro da casa. Como aquellos ladrones que saltan por el muro y quieren entrar dentro de la casa. Os ladrões não estão preocupados nem com você nem comigo. El ladrón no está preocupado con usted o conmigo. Eles querem o tesouro que está dentro da casa, o que tem de valor. Ellos quieren lo que es de valor en la casa. As pessoas às vezes querem estudar as Escrituras para descobrir os segredos dos mistérios de Deus. Las personas a veces quieren escudriñar las escrituras para encontrar los secretos, los misterios de la casa de Dios. Então eles podem ser enganados por um espírito de erro. Entonces pueden ser engañados por espíritus de error. Eles vão tocar em algumas coisas, Ellos van a tocar algunas cosas, mas vão levá-los para o João falso, no lugar do João evangelista. pero van a llevarlos para la ciudad falsa en vez de llevarlos a la ciudad de Juan el Evangelista. Então aqui eles estão lendo as Escrituras, mas não conhecem Jesus. Entonces aquí ellos están leyendo las escrituras, mas no conocen a Jesús. Eles não conhecem o espírito da palavra profética. Ellos no conocen el espíritu de las palabras de los profetas. Então você imagine, todos os sábados estão lendo para pior. Entonces imagínense, ellos leían todos los sábados para lo peor. Que Deus nos guarde disso. Que Dios nos guarde de esto. Cumpriram então as profecias quando condenaram Jesus. Cumplieron entonces las profecías cuando condenaron a Jesús. Agora vamos olhar um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 1. Ahora vamos a mirar un texto que se encuentra en Hebreos capítulo 3, verso 1. Esse período, quando a carta aos Hebreus foi escrita, foi um pouco antes do ano 70. Este periodo, cuando la carta fue escrita, fue un poco antes del año 70. No ano 70 aconteceu uma grande invasão do Império Romano em Jerusalém. En el año 70 ocurrió una gran invasión del Imperio
romano a Israel. Vocês se lembram que o templo era a centralidade de Jerusalém. Ustedes recuerdan que el templo era la centralidad del pueblo de Dios en Israel. O judaísmo se tornou uma religião falsa. El judaísmo se volvió una religión falsa. E eles estavam firmados em 3 princípios: Y ellos estaban afirmados en 3 principios: Moisés, a lei e o templo. Moisés, la ley y el templo. Então, mesmo o povo que creu no Evangelho, Entonces, aún el pueblo que creía en el Evangelio, eles estavam misturados ainda com Moisés, a lei e o templo. ellos estaban mezclados con Moisés, la ley y el templo. O templo era a centralidade da religião judaica. El templo era la centralidad de la religión judía. Então, Jesus liberou algumas palavras proféticas. Entonces Jesús liberó algunas palabras de los profetas. Uma delas é que quando ele está entrando em Jerusalém, Una de ellas es que cuando él está entrando en quando Jerusalén, ele viu a cidade, ele chorou. cuando él vio la ciudad, lloró. Ah, Jerusalém, se você conhecesse o que é devido à sua paz, Ah, Jerusalén, si ustedes conocieran este día, el día de su paz, mas isso agora está oculto aos seus olhos, mas esto ahora está oculto a sus ojos, porque você será cercada de trincheiras. porque usted será rodeado Haverá uma destruição que nunca houve antes entre vocês, y habrá una destrucción que nunca hubo antes, porque vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. porque ustedes no reconocieron el día de su visitación. Você está percebendo? Você está Chegou dando o conta? tempo da visitação do Senhor em Jerusalém. Llegó el tiempo de la visitación del Señor en Eles Jerusalén. estudavam a lei, eles estudavam as palavras proféticas todos os sábados, Y ellos estudiaban la ley y las palabras de los profetas todos los sábados, mas não discerniram o espírito da profecia. mas no discernieron el espíritu de la E profecía. porque a liderança judaica se tornou cega, ¿Y por qué los líderes judíos se volvieron ciegos? então agora levou todo o povo a uma desintegração. Entonces llevaron al pueblo al desenfreno y a la destrucción. Não havendo palavra profética, o povo será destruído. No habiendo palabra profética, el pueblo va a ser destruido. Jesus também falou em Mateus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. El Señor también habló a Jerusalén en Mateo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los E profetas apedreja os que te são enviados. y apedreas a los que te son enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos, ¿Cuántas veces quise, como la gallina, junta los polluelos, Vocês não juntarlos a quiseram. ustedes, y ustedes no quisieron? a vossa casa vai ficar deserta. Y ahora su casa va a quedar desierta. Ou seja, quando se rejeita a palavra profética, O sea, cuando se rechaza la palabra de los então profetas, rejeita também a proteção de Deus. se quita entonces la protección de Dios. Nós precisamos entender isso, Nosotros necesitamos entender eso, que a obra de Deus avança em nosso tempo que la obra de Dios avanza en nuestro tiempo quando nós estivermos andando de acordo com a palavra profética. cuando nosotros estamos andando de acuerdo a la palabra de los profetas. E eles rejeitaram o espírito da profecia, Y ellos rechazaron el espíritu de la profecía, e agora eles perderam a proteção de Deus. y ahora ellos perdieron la protección de Dios. Vocês se lembram da época de Jeremias? ¿Ustedes recuerdan la época de Jeremías? Quando eles abandonaram a palavra do profeta Jeremias, Cuando ellos abandonaron las palabras del eles profeta perderam a Jeremías, proteção de Deus. ellos perdieron la protección de Dios. Então o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, Entonces el rey de Babilonia invadió Jerusalén, destruiu Jerusalém, destruyó e Jerusalén, eles foram levados cativos à Babilônia, y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia até se completar o tempo da profecia de 60 anos. hasta completarse la profecía de los 70 años. Foi depois que Daniel, lendo as escrituras proféticas, Después fue que leyendo Daniel las palabras de los profetas, então ele entendeu o cumprimento da palavra profética. entonces él entendió el cumplimiento de la palabra de los Agora profetas. ele passa a interceder de acordo com a palavra profética das escrituras. Ahora él pasa a interceder de acuerdo a la palabra de los profetas en las escrituras. Então, quando uniu o tempo da palavra profética, Entonces cuando el nivel del, quando teve união com o espírito da palavra profética e a oração, cuando hay unión entre la palabra profética y la oración, o poder de Deus interviu na história. el poder de Dios intervino en la historia. Satanás foi afastado Satanás fue e o apartado povo de Deus teve restauração voltando para Jerusalém. y el pueblo de Dios tuvo restauración volviendo a Jerusalén. Hoje nós sentimos
tantos problemas, tanta desintegração no meio do povo de Deus. Hoy nosotros sentimos tantos problemas y desintegración del pueblo de Dios. Não sabemos como fazer para que as coisas sejam arrumadas. No sabemos cómo hacer para que las cosas sean arregladas. Somente o poder da palavra de Deus pode fazer isso. Solamente el poder de la palabra de Dios puede hacer Por eso. isso precisamos nos humilhar até o pó. Por eso necesitamos humillarnos hasta el polvo E falar, Senhor, fala conosco. y hablar, Señor, habla con nosotros. Traga uma palavra viva entre nós, Trae una palabra viva entre que nosotros, afasta Satanás, que aparte a Satanás, que aviva o teu povo, que avive tu que pueblo, haja poder para a restauração. que haya poder y restauración. Esse é o nosso tempo que carecemos de avivamento. Ese es nuestro tiempo que carecemos de avivamiento. Mas não há avivamento com homens orgulhosos. Mas no hay avivamiento con hombres orgullosos. O avivamento é fruto de quebrantamento, El avivamiento es fruto de de quebrantamiento, arrependimento de pecado, de arrepentimiento de de pecado, homens que se curvam até o chão, de hombres que se tiran de rodillas, para que possamos ter os céus abertos novamente. para poder tener los cielos abiertos E Deus nuevamente volte a falar conosco. y Dios pueda volver a hablar con nosotros. Nós não podemos usar a palavra de Deus de qualquer maneira. Nosotros no podemos usar la palabra de Dios de cualquier manera. Quantas vezes falta pureza, santidade diante da palavra? ¿Cuántas veces falta pureza, santidad en medio de la palabra? E nós ficamos apenas abandonados com a letra da palavra. Nosotros apenas quedamos abandonados con la letra de la palabra. Porque o Espírito Santo, ele é alguém tão cavaleiro, tão nobre. Porque el Espíritu Santo es tan noble, tan respetuoso. E se nós não tivermos essa humildade, esse quebrantamento para nos achegar às Escrituras, Porque si nosotros no tenemos esa humildad para acercarnos a las Escrituras, como diz, seremos como ladrão que queremos invadir a casa. seremos como ladrones que queremos invadir la casa. Somente o Espírito que inspirou os profetas e os apóstolos a escrever as Escrituras Solamente el Espíritu que inspiró y guió a los profetas a escribir las Escrituras pode também abrir os nossos olhos para entender as Escrituras. puede abrirnos los ojos para entender las Como Escrituras. nós carecemos ser amigos de Deus. Cómo necesitamos ser amigos de Dios. Então, nesse tempo agora, nesse tempo quando o autor escreveu a carta aos Hebreus, Entonces, en ese tiempo donde el autor escribió la epístola de los Hebreos, ele estava preparando o povo para aquilo que iria acontecer. él estaba preparando al pueblo para aquello que iba a suceder. A palavra profética que Jesus falou em Mateus iria se cumprir. La palabra de los profetas que Jesús había hablado en Mateo se iba a cumplir. Roma iria invadir Jerusalém e seria o templo destruído. Roma iría a invadir Jerusalén y el templo sería destruido. Você se lembra que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra? Ustedes recuerdan que no quedaría piedra sobre Então, piedra, había dicho el Señor. quando Roma foi invadida, Entonces, cuando Roma Perdón. fue invadido, quando Jerusalém foi invadida, entonces cuando Jerusalén fue invadido, ela foi incendiada. ella fue quemada. E havia muito ouro escondido entre as pedras do templo. Entonces el oro se derritió y se escondió entre las piedras del E templo. eles começaram a derreter no fogo. Y ellos comenzaron a derretir el fuego. Então os soldados romanos começaram a tirar pedra sobre pedra. Entonces los soldados romanos comenzaron a quitar las piedras, piedra sobre piedra. Então nenhuma pedra ficou no seu lugar, tudo foi removido. Entonces ninguna piedra quedó en su lugar, todo fue removido. O povo judeu foi espalhado por muitos lugares e perseguidos. El pueblo judío fue esparcido por muchos lugares. E Jesus falou que Jerusalém seria massacrada ou perseguida até se completar o tempo dos gentios. Jesús habló de Jerusalén que sería desolada hasta el tiempo de los gentiles. Por muitos séculos, Jerusalém, ou o povo judeu, tem sido perseguido. Por muchos tiempos el pueblo de Israel ha sido perseguido, Até que o tempo dos gentios chegasse à sua plenitude. hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su plenitud. Não vamos entrar nisso, mas tem havido alguns avivamentos em Jerusalém, em Israel. No vamos a entrar en eso, han acontecido algunos avivamientos en Israel E tem havido uma migração do povo judeu espalhado no mundo inteiro de volta para Israel. y ha habido un retorno del pueblo entero judío a Jerusalén. Antes que isso acontecesse, Deus estava preparando o seu povo. Antes de que eso sucediera, Dios estaba preparando a su pueblo. Então, quando você lê o livro de Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro, Entonces, cuando usted lee el libro de Hebreos, 1 de Pedro, 2 de Pedro, Judas, Judas, você tem que entender que esse é o contexto antes da destruição do templo.
Se tiene que entender que es el contexto de antes de la destrucción del templo. Naquele período já havia perseguição. En aquel periodo ya había persecución. Quando Pedro está escrevendo a sua carta, Cuando Pedro está escribiendo su carta, então ele está falando para não estranhar um fogo estranho que aconteceria entre eles. entonces Pedro les está diciendo que no se extrañen por el fuego de la prueba que va a suceder sobre E ellos. aconteceu um grande incêndio em Roma, Y aconteció un gran incendio en Roma, provavelmente em 63, 64. probablemente en el año 63 o 64. Haviam 14 bairros grandes em Roma. Había 14 grandes barrios en Roma. O imperador incendiou a cidade como estratégia política, El emperador encendió la ciudad como estrategia política, mas seu plano não deu certo. mas su plan no fue acertado, no le E fue ele bien. teve que encontrar um bode expiatório. Entonces él encontró un buey expiatorio, Colocou a culpa nos judeus, colocó la culpa a los judíos, porque entre os 4 bairros que foram menos incendiados, porque los 4 barrios que sufrieron menos en el incendio, havia uma grande quantidade de judeus e cristãos. había una gran cantidad de judíos y Então cristianos. agora os cristãos passaram a ser grandemente perseguidos. Entonces ahora los cristianos pasaron a ser grandemente perseguidos. Muitos foram queimados no fogo. Muchos fueron quemados en el fuego. A igreja estava sendo dizimada do ponto de vista externo. La iglesia fue diezmada aparentemente. Por isso que Pedro está escrevendo aos peregrinos e forasteiros da dispersão. Por eso es que Pedro está escribiendo a los peregrinos y a los extranjeros de la dispersión. Eles estavam sendo espalhados por muitos lugares. Ellos estaban siendo esparcidos por muchos lugares. Mas Deus estava preparando o seu povo Mas Dios estaba preparando a su para pueblo uma nova fase de ouro que haveria de vir. para una fase de oro que habría de Mas venir. deveria haver equilíbrio entre a palavra profética Más debía haber equilibrio entre la palabra de los profetas e o pastoreio e como conduzir o rebanho no tempo da perseguição. y cómo cuidar de la iglesia en tiempos de persecución. Hoje nós estamos assim também. Hoy nosotros también estamos así. Nós precisamos ser treinados nesse tempo. Nosotros necesitamos ser preparados en este tiempo, Não para fugir para o campo ou para qualquer lugar. no para huir para el campo o para cualquier Não lugar. há nenhuma proteção fora da soberania do Senhor. No hay ninguna protección fuera de la soberanía O de Dios. melhor lugar para estar, o lugar mais seguro é na presença do Senhor. El lugar más seguro para nosotros estar es en la voluntad del Señor. Mas nós precisamos aprender a como viver como rebanho nesse tempo. Mas necesitamos aprender a cómo vivir como iglesia en estos tiempos. Por isso vamos voltar ao livro de Hebreus, capítulo 3, verso 1. Por eso vamos a volver al libro de Hebreos capítulo Eu 3. tive que dar verso 1. esse pano de fundo para vocês, Yo tuve que poner este paño de fondo para ustedes, para a gente entender a grande importância desse equilíbrio entre a palavra profética e o pastoreio. para entender ese gran desequilibrio que a veces existe entre la palabra de los profetas y el pastoreo. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, considerad Jesus. al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Você está percebendo que existe aqui um chamamento do céu, Usted está percibiendo aquí que existe un llamamiento celestial, mas hoje existem muitas vozes querendo nos chamar e nos seduzir. aquí nosotros vamos a encontrar en nuestros días muchas voces y palabras que nos quieren seducir. E como rebanho, nós precisamos ter os olhos no nosso sumo pastor. Y como iglesia o rebaño necesitamos poner nuestros ojos en nuestro sumo apóstol y sumo sacerdote. Nós precisamos ouvir esse chamamento do céu. Nosotros necesitamos oír el llamamiento celestial. Qual é a prova de que estamos seguindo o Senhor e ouvindo a sua voz? ¿Cuál es la prueba de que estamos siguiendo al Señor y oyendo su voz? Esse texto diz que quando estamos ouvindo, nós passamos a considerar atentamente. Este texto dice que cuando estamos oyendo, nosotros pasamos a considerar atentamente. Qualquer coisa que nos tire a atenção de Cristo. Cualquier cosa que nos quite la atención de Cristo. Essa é a voz do estranho e não do nosso bom pastor. Es una voz extraña y no la voz del buen pastor. Precisamos ter muito cuidado com isso. Necesitamos tener mucho cuidado con eso. Nós podemos falar de qualquer assunto das Escrituras Nosotros podemos hablar de cualquier asunto de las e há Escrituras. muitas necessidades entre o povo de Deus, Y hay muchas necesidades entre el pueblo de Dios. mas nunca poderemos pular os muros da casa. Mas nunca podemos saltar los muros de la casa. Jesus falou: eu sou o bom pastor, Jesús habló, yo soy el buen pastor. eu sou a porta das Yo ovelhas. soy la puerta de las ovejas. Quando você olha os livros da restauração,
Cuando usted mira los libros de la restauración e as muralhas da casa de Deus, da cidade de Deus no tempo de Neemias estão sendo restauradas, y las murallas del pueblo de Dios en los tiempos de Nehemías están siendo restauradas, encontramos 10 portas no capítulo 3 de Neemias. encontramos 10 puertas en el capítulo 3 de Nehemías. Será que alguém entre nós lembra qual era a primeira porta? ¿Será que alguien entre nosotros recuerda cuál es la primera puerta? A porta das ovelhas. La puerta de las ovejas. Quando há restauração de fato, Cuando realmente Dios está restaurando, de hecho, a primeira porta que precisa ser restaurada é a porta das ovelhas. la primera puerta que necesita ser restaurada es la puerta de las ovejas. E quem é a porta das ovelhas? ¿Quién es la puerta de las ovejas? Jesus falou: eu sou a porta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Ele diz que as ovelhas entram por ele Él dice que las ovejas entran por e elas são livres para entrar e sair. y ellas son libres para entrar y salir. Ele não escraviza ninguém, Él no esclaviza a ninguno. mas as ovelhas vão encontrar pastos verdejantes e águas tranquilas. Ellas van a encontrar, las ovejas, pastos verdes y aguas tranquilas. Então, qual é a nossa base de comunhão e serviço? Entonces, ¿cuál es nuestra base de la comunión y E servicio? quando vamos considerar a palavra de Deus, qual é de fato o nosso foco? Cuando vamos a considerar la palabra de Dios, ¿cuál es nuestro foco? Por onde devemos começar? ¿Por dónde debemos comenzar? Em que caminho devemos seguir? ¿Qué camino debemos seguir? E qual é o nosso alvo no final? ¿Cuál es nuestro objetivo en el final? Nós vamos encontrar que a resposta de tudo isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosotros vamos a encontrar que la respuesta a todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, Por eso, amados hermanos, ustedes que son participantes del llamamiento celestial, irmãos, nós temos um chamamento dos céus. ay hermanos, nosotros tenemos un llamado de los cielos. Precisamos levantar os nossos olhos aos céus. Necesitamos levantar nuestros ojos a los Quando cielos. olhamos aos céus, encontramos o trono de Deus. Cuando miramos a los cielos, encontramos el trono de Dios. Ele está governando e controlando todas as coisas. Él está gobernando y dirigiendo todas las Se cosas. conhecermos a palavra profética, Si conocemos la palabra de los profetas, não iremos nos escandalizar com o que está acontecendo no mundo. no vamos a escandalizarnos con lo que está aconteciendo. O Senhor nos advertiu de todas as coisas. El Señor nos advirtió de todas las cosas. Ele diz que devemos erguer os nossos olhos aos céus Él dice que debemos levantar nuestros ojos a e los ter cielos júbilo, porque o nosso Senhor está voltando. y tener júbilo porque el Señor está regresando. Mas se tirarmos os nossos olhos do Senhor, Mas si quitamos los ojos del Señor, vamos entrar em pânico, vamos a entrar en pánico, vamos ficar perturbados. vamos a quedar perturbados. E como ovelhas que não têm pastor, Y como ovejas que no tienen pastor, vamos ficar dispersos e expostos aos lobos, aos perigos. vamos a quedar expuestos a los lobos y a los peligros. Hoje o povo de Deus está amedrontado com muitas coisas. Hoy el pueblo de Dios está amedrantado con muchas O cosas. inimigo tem feito um terrorismo mental. A veces, en estos días, el enemigo ha hecho un terrorismo mental. O nosso chamamento é para o Senhor. Nuestros llamados para mirar al Señor. Quando nós olhamos o Senhor, nos sentimos protegidos. Cuando nosotros miramos al Señor, vamos a sentirnos E protegidos. mesmo que passemos por algum tipo de tribulação, Y aunque pasemos por algún tipo de tribulación, sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. sobre nosotros reposa el Espíritu de la gloria Ele de nos Dios. dará poder celestial para podermos enfrentar todas as adversidades. Él nos va a dar poder del cielo para poder enfrentar todas las Não devemos adversidades. ter medo de nada. No debemos tener miedo de nada. Sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Sobre nosotros reposa el Espíritu de la Então gloria de Dios. somente devemos seguir o Senhor. Entonces solamente debemos seguir al Señor. Considerai atentamente. Considerar atentamente. Não distrai os seus olhos para lugar nenhum. No se distraiga poniendo su mirada en otro Considere lugar. atentamente a Jesus. Considere atentamente a Jesús. Ele é o nosso sumo apóstolo. Él es nuestro gran sumo apóstol. Não devemos pensar enganosamente que estamos sem apóstolos. No debemos pensar engañosamente que no tenemos apóstoles. Quando nós começamos a pensar que não temos um grande irmão, um grande obreiro entre nós, Cuando nosotros comenzamos a pensar que no tenemos grandes hermanos entre nosotros, temos essa inquietação de querer encontrar novos apóstolos. tenemos la inquietud de querer encontrar nuevos apóstoles. E isso é um terreno fértil para o inimigo enviar falsos apóstolos. Y eso a veces se vuelve un terreno peligroso, fértil para el enemigo enviar falsos obreros. Mas nós temos um grande apóstolo Mas entre nós. nosotros tenemos un gran apóstol. E ele veio representar o Pai entre nós. Y Él vino a representar al Padre hasta nosotros. Agora ele envia novos obreiros. Ahora Él envía también obreros.
Mas qual é a missão daqueles que são enviados pelo Senhor? Mas ¿cuál es la misión de aquellos que son enviados por el Señor? É revelar esse sumo apóstolo e sumo sacerdote. Es revelar este sumo apóstol y gran sacerdote. Os verdadeiros apóstolos são aqueles que apontam para o apóstolo. Los verdaderos enviados son aquellos que apuntan para el gran apóstol. E os falsos apóstolos são aqueles que querem atrair o rebanho para eles. Los falsos enviados son aquellos que quieren atraer el rebaño para ellos. Você percebe a diferença? ¿Usted se da cuenta de la diferencia? Aqueles que são enviados por Deus apontam para o verdadeiro apóstolo. Aquellos que son enviados por Dios apuntan para el verdadero O apóstol. verdadeiro apóstolo habita neles. El verdadero apóstol habita en ellos, Mas eles não são o apóstolo. mas ellos no son el apóstol. E aqui está dizendo, considere atentamente o apóstolo. Aquí está diciendo, considerad atentamente al apóstol. Todos nós precisamos considerar atentamente o nosso Senhor Jesus. Todos nosotros necesitamos considerar atentamente a nuestro Señor Jesús, Porque Ele foi enviado pelo Pai porque Él fue enviado por el para Padre nos guiar até o Pai. para guiarnos hasta el Padre. Os falsos obreiros são enviados pelo inimigo. Los falsos obreros son enviados por el E enemigo eles nos tiram desse caminho de voltar ao Pai. y ellos nos quitan del camino de volver a nuestro Padre. Como rebanho do Senhor, Como rebaño del Señor, somos tão frágeis, tão débeis. somos tan frágiles, tan débiles. Precisamos nos manter unidos no caminho, Necesitamos mantenernos unidos en el camino, olhando atentamente para Jesus. mirando atentamente para Jesús. E ele diz, ele é o apóstolo e sumo sacerdote. Y Él dice, Él es el apóstol y sumo sacerdote. Como apóstolo, ele representa o Pai Como apóstol, Él representa a su Padre para nós. para nosotros. Como sumo sacerdote, ele intercede por nós ao Pai. Como sumo sacerdote, Él intercede por nosotros ante el Padre. Hebreus 7:25 diz que ele está intercedendo diante de Deus por nós. Hebreos 7 dice que Él está intercediendo delante de Dios por nosotros. Ele é o nosso sumo sacerdote, por isso nós estamos de pé. Él es nuestro gran sumo sacerdote, por eso nosotros estamos en pie. O templo precisaria ser destruído, El templo iba a ser destruido, porque o povo de Deus tinha uma fixação no templo, na lei de Moisés. porque el pueblo de Dios tenía una fijación en el templo, Na lei de en la Moisés. ley de Moisés. Nós temos a tendência de fixações. Nosotros tenemos la tendencia a tener asuntos en los cuales fijarnos. Queremos encontrar algum tipo de segurança que nos guarde nesse tempo. Queremos encontrar algún tipo de seguridad que nos guarde en este tiempo. Mas isso é um engano. Este es un engaño. Somente o Senhor é o nosso esconderijo. Solamente el Señor es nuestro refugio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, Então ele pode descansar à sombra do Onipotente. entonces Él puede descansar bajo la sombra del Omnipotente. Ele não vai temer. Él no va a temer. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Diré al Señor, tú eres mi Señor y mi refugio. Ele é a nossa fortaleza. Él es nuestra Ele fortaleza. não vai temer, inclusive, a peste. Él no va a temer inclusive la peste. Está no Salmo 91. Está en el Salmo 91. O Senhor nos advertiu que viriam pestes e terremotos e tribulações. El Señor nos advirtió de que habría pestes, terremotos, tribulaciones. Mas não devemos ter medo disso. Mas no debemos temer a esto. Nós devemos olhar e seguir o Senhor adiante. Nosotros debemos mirar y seguir al Señor adelante. Considerai atentamente. Considerar atentamente. Muito cuidado, porque o inimigo vai querer nos distrair. Mucho cuidado porque el enemigo va a querernos distraer. Todo momento ele está tentando plantar coisa para nos distrair de Cristo. En todo momento Él está queriendo sembrar cosas para querernos distraer de Cristo. Em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 3. En Hebreos capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Por tanto, 12:1. Nosotros también teniendo alrededor tan grande nube de testigos. Ele está se referindo àquela galeria de heróis da fé do capítulo 11.
Él está haciendo una referencia a toda esa galería de grandes hombres de Dios de la fe en el capítulo 11. Peregrinaram no meio de tanta diversidade. Ellos fueron peregrinos en medio de tantas adversidades, Mas seus olhos estavam fixos no trono de Deus. pero sus ojos estaban fijos en el trono de Dios. Eles olhavam e contemplavam a nova Jerusalém. Ellos miraban y contemplaban la nueva Jerusalén. Então, por isso, eles puderam triunfar no meio da adversidade. Entonces por eso ellos pudieron triunfar en medio de la adversidad. Vocês se lembram que pela fé muralhas foram destruídas, Ustedes no sé si recuerdan que por la fe murallas fueron destruidas, o Mar Vermelho foi aberto, el mar rojo fue abierto, muitos foram livrados de grandes tribulações, muchos fueron librados de grandes mas persecuciones, também pela fé alguns foram cerrados pelo meio, más también por la fe algunos fueron aserrados por el medio, alguns foram destruídos pelas feras, algunos fueron destruidos por las fieras, todos eles foram vitoriosos no Senhor. pero todos estos fueron victoriosos en el Señor. Alguns Deus livrou no meio da tribulação Algunos Dios los libró en medio de la e tribulación outros Ele deu poder para prevalecer no meio da tribulação. y a otros les dio poder para permanecer en medio de la Foram tribulación. os mártires de Deus. Fueron mártires de Dios. Então aqui está dizendo, nós que estamos rodeados tão grande nuvem de testemunha, Entonces aquí está diciendo que nosotros que fuimos rodeados por tan grande nube de testigos, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão tenazmente se apega a nós. despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Existe a diferença entre pecados e coisas que nos embaraçam. Existe diferencia entre pecados y cosas que nos atrapan. Aqui está dizendo que nós devemos seguir com perseverança a carreira que nos está proposta. Aquí nos está diciendo que debemos seguir con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Se você olhar um atleta que está num campeonato de corrida, Si usted mira a un atleta que está en una competencia, ele está se livrando de qualquer peso. él va a librarse de cualquier tipo de peso. Ele vai usar um tênis o mais leve possível. Él va a usar las zapatillas lo más livianas Um posible, short ou uma bermuda, um short mais leve possível. las pantalonetas más ligeras posibles. Alguns tiram a barba e cortam o cabelo bem baixinho. Algunos se cortan el cabello y se quitan la barba. Eles querem se livrar de qualquer possibilidade de peso. Ellos quieren librarse de cualquier cosa que pueda significar un peso. Mas essas coisas são boas, não são problemas. Más esas cosas son buenas, no son problemas, Só que se torna um empecilho na corrida. solo que se vuelven un problema en la carrera. O autor aos Hebreus está falando para nós Y el autor en Hebreos está hablando para nosotros, que existem coisas que possivelmente são boas, que existen cosas que posiblemente hasta pueden ser buenas, mas podem ser usadas pelo inimigo. más pueden ser usadas por el enemigo. Quando isso está se tornando um empecilho para a gente correr. Cuando eso se está volviendo para nosotros un problema para poder correr. Por isso temos que olhar atentamente para o nosso Senhor. Por eso necesitamos mirar atentamente para el Não Señor. importa se as coisas são más ou boas em si. No importa si las cosas son malas o buenas en sí. O que importa é se elas estão nos impedindo de seguir a carreira. Lo que importa es si ellas nos están impidiendo seguir la carrera. Porque o inimigo vai querer semear muitas coisas boas, Porque el enemigo a veces también va a querer procurar sembrar cosas mas buenas, essas coisas vão nos distrair de Cristo. mas estas cosas pueden distraernos de Então o Cristo. versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Entonces en el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Novamente ele está falando para nós, olhemos para Jesus. Nuevamente Él está hablando para nosotros, pongamos nuestra vista en Jesús. Naquele período, quando essa carta foi escrita, En aquel periodo, cuando esta carta fue escrita, o judaísmo era considerado uma religião oficial por Roma. el judaísmo era considerado una religión oficial para Roma. Não tinha problema você ir ao templo e ser um judeu religioso. No había problema en usted ir al templo y volverse un judío religioso. Mas se você era um cristão que declara que Jesus é o Senhor, Mas si usted era un cristiano que declaraba que Jesús es el Señor, então Nero não é o Senhor. entonces Nerón no era el Señor. Então você seria perseguido. Entonces usted sería perseguido. Agora, muitos cristãos estavam assombrados com a perseguição que estava acontecendo. Ahora para muchos fue de gran asombro la persecución que estaban viviendo. Então, uma das coisas que eles estavam sendo seduzidos a fazer
Entonces una de las cosas que ellos estaban seducidos a é hacer voltar ao judaísmo era volver al e judaísmo deixar Jesus como aquele que é maior sobre todas as y coisas. dejar a Jesús, que es mayor que todas las Por cosas. isso que o autor aos Hebreus está dizendo que ele é maior do que Moisés, Por eso es que el autor de los Hebreos dice que Jesús es mayor que Moisés, maior que os anjos, mayor que los maior ángeles, que Josué. mayor que Josué. Enquanto Moisés foi o servo da casa, En cuanto Moisés era el siervo de la casa, Jesus era o arquiteto e dono da casa. Jesús era el arquitecto y el dueño de la E ele casa. veio do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Y él vino sobre el sacerdocio de la orden de Melquisedec, muito superior ao sacerdócio de Arão. muy superior al sacerdote. Uma das palavras-chave do livro de Hebreus é superioridade ou maior. Una de las palabras claves del libro de Hebreos es superioridad o mayor. Tudo aquilo era transitório. Todo aquello era transitorio, Mas eles estavam sendo seduzidos a voltar para aquilo que não era maior. mas ellos estaban siendo seducidos para volver a aquello que no era mayor. Aqueles que estavam ouvindo sobre os períodos da perseguição Aquellos que estaban huyendo de los peligros de la persecución queriam apontar meios do povo de Deus se salvar. querían apuntar a medios del pueblo de Dios y salvarse. E isso se tornava um perigo ainda muito maior. Y eso se volvía un peligro aún mucho mayor, Porque a única salvação porque la única é salvación estar exatamente nas mãos do nosso Senhor. es estar exactamente en las manos del Señor. Por isso ele está dizendo: olhem firmemente para o autor e consumador da fé. Por eso está diciendo, miren atentamente el autor y consumador de la fe, Jesús, O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. el cual delante de la alegría que tenía por frente, Ele suportou a cruz. él soportó la cruz. Ele não fugiu do sofrimento. Él no huyó del sufrimiento. Ele estava vendo o que viria depois do sofrimento. Él estaba viendo lo que vendría después del sufrimiento. Seus olhos não estavam na fuga. Sus ojos no estaban en la huida. Ele não estava tentando salvar a si mesmo. Él nunca intentó salvarse a sí mismo. Ele veio cumprir a missão do seu Pai. Él vino a cumplir la misión de su Padre. Por isso esse texto é tão precioso. Por esto este texto es tan precioso, Ele mostra que haverá uma alegria, uma recompensa depois. que muestra que habrá una alegría, una recompensa E después. porque Jesus está vendo o que virá depois, Y porque Jesús está viendo que vendrá después. diz que sem se importar com a vergonha, Dice ahí que menospreciando el oprobio, e agora está sentado à direita do trono de Deus. y ahora se sentó a la diestra del trono de Ele Dios. foi aprovado. Él fue aprobado. Portanto, considerem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Porque se nós considerarmos aqueles que recuaram para trás, Porque si nosotros consideramos a aquellos que volvieron atrás, seremos desanimados. seremos desanimados. Quando consideramos aqueles que perseveraram até o fim, Mas cuando consideramos a aquellos que perseveraron hasta el fin, seremos encorajados. seremos animados. O nosso maior modelo é o nosso Senhor. Nuestro mayor modelo es nuestro Señor. Portanto, considere atentamente Por tanto, consideremos atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, aquel que soportó tal oposición contra sí mismo, para que vocês não desmaiem nem desanimem. para que ustedes no se desmayen ni se desanimen. Que o Senhor nos ajude a olhar para Ele nesses dias. Hermanos, que el Señor nos ayude a mirar al Señor en estos Vamos ver días. apenas mais uma passagem para terminar esse tempo. Vamos a ver apenas un pasaje más para terminar este tiempo. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, versículo 10. Quando João viu o anjo enviado por Deus, Cuando Juan vio el ángel enviado por Dios, diz: prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. dice, me postré delante de sus pies para adorarle. Quando João tirou os seus olhos do Senhor Cuando Juan quitó sus ojos del Señor e colocou os seus olhos no anjo, y colocó sus ojos en el ángel, ele se prostrou aos pés do anjo para adorá-lo. él se postró a los pies del ángel para adorarle. O próprio João está escrevendo isso para nós. El propio Juan dejó eso escrito para nosotros.
Se aquele ancião com quase 100 anos, si aquel anciano casi con 100 años, que era amigo do Senhor e o conhecia profundamente, que era amigo del Señor y le conocía profundamente, foi tentado a adorar o anjo aos seus pés, fue tentado a adorar al ángel a sus o pies. que será de nós se tirarmos os olhos de Jesus? ¿Qué será de nosotros si quitamos los ojos de Jesús? O anjo, porém, me disse: El ángel, sin embargo, me dijo, não faça isso. no hagas esto. Quando o anjo é enviado por Deus, Cuando hay un mensajero enviado por Dios, quando aqueles que nos servem de fato são enviados por Deus, cuando de hecho algunos que nos sirven son enviados por Dios, quando eles perceberem que estamos tirando os olhos de Jesus y ellos perciben que estamos quitando los ojos de e Jesús estamos tendo fixação por algumas coisas que não são o Senhor, y estamos teniendo una fijación por algunas cosas que no son del Señor, eles vão falar para nós: não faça isso. ellos van a hablar para nosotros, no haga eso. Eu sou um servo de Deus assim como você. Yo soy un siervo del Señor así como usted, E os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Que coisa maravilhosa isso. Qué cosa maravillosa es esto. Seus irmãos que guardam o testemunho de Sus Jesus. hermanos que retienen el testimonio de O Jesús. testemunho de Jesus. El testimonio de Jesús. Adore a Deus, Adora a Dios. pois o testemunho de Jesus Adora a Dios porque el testimonio de Jesús é o espírito da profecia. es el espíritu de la profecía. Aqui nós temos uma chave maravilhosa Aquí nosotros tenemos una clave maravillosa para entendermos de fato o que é profecia bíblica e o que não é. para entender de hecho lo que es una profecía bíblica y qué no E es. quando me refiro a profecia, eu estou me referindo à palavra profética da Bíblia. Y cuando me refiero a profecía me refiero a la palabra de los profetas de la Escritura. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. El espíritu de la profecía es el testimonio de Ou Jesús. seja, qualquer mensagem que não gira em torno do Senhor Jesus, O sea, cualquier mensaje que no gire en torno del Señor que não nos Jesús, leve a vê-lo mais, que no nos lleve a ver, a conhecê-lo mais, a conocerlo más, a no verlo más, meio das circunstâncias. en medio de las circunstancias. Essa não é uma profecia vinda do Espírito Santo. Esa no es una profecía del Espíritu Por Santo. mais que use as Escrituras, Por más que se quiera usar las Satanás Escrituras, também usou as Escrituras, Satanás también usó las mas ele Escrituras, não estava no espírito da profecia. mas él tampoco estaba en el espíritu de la Porque o profecía, espírito, a essência da profecia, porque la esencia, el corazón de la o profecía, sentido real de toda profecia el bíblica sentido real de toda profecía é o bíblica, testemunho de Jesus Cristo, es nosso el Senhor. testimonio de Jesucristo nuestro E Señor. isso vai nos levar como rebanho do Senhor Y esto va a llevarnos como el rebaño del Señor a seguir o Mestre, a seguir o Senhor. a seguir al Maestro, a seguir al Señor. Não importa a circunstância do nosso tempo. No importa la circunstancia de nuestro tiempo, Nós estamos guardados quando conhecemos o Senhor. nosotros estamos guardados cuando conocemos al Señor. João está no final do primeiro século Juan está en el final del primer siglo e ele está deixando mensagens claras para o rebanho seguir o Senhor. y él está dando un mensaje claro para el rebaño de Ele seguir al não se Señor. distrai do testemunho de Jesus. Él no se distrae ni se aparta del testimonio Se de você Jesús. começar a ler o livro de Apocalipse, Si usted comienza a leer el libro de ele Apocalipsis, começa a dizer que é a revelação de Jesus Cristo. él comienza a decirnos que es la revelación de Jesús. Você não pode querer focar outras coisas além de Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Usted no puede ni debería enfocarse en otras cosas que no sea Jesucristo en la revelación. Claro, existem muitas coisas no livro do Apocalipse, Claro, hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis, mas o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. mas el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Se não discernirmos esse equilíbrio, Si no discernimos esto con equilibrio, nós vamos, ao estudar Apocalipse ou qualquer assunto da Bíblia, nosotros al estudiar Apocalipsis o cualquier asunto de la Biblia, nós seremos seduzidos a fixar em coisas nosotros podemos ser seducidos a quedarnos en e cosas dar demasiada atenção a algumas coisas. y dar demasiada atención a algunas Coisas cosas, que inclusive estão ali na Bíblia, cosas que inclusive están ahí en la Biblia, mas será como a lua entrando na frente do sol. pero será como la luna entrando al frente del Haverá sol. eclipse, Habrá un eclipse tudo ficará escuro. y todo va a quedar oscuro. Teremos medo, Tenemos miedo ficaremos assombrados. y quedaremos Como apavorados rebanho poderemos ser dispersos. y vamos como iglesia a ser dispersados. E agora as ovelhas estão vulneráveis nas garras dos lobos. Y ahora las ovejas quedan vulnerables y expuestas a las garras de los Não lobos. faça isso. No haga eso. Não olhe para lugar nenhum.
No mire para otro lugar. Não se importe se são anjos ou grandes obreiros. No importa si se lo dicen ángeles o grandes obreros. Considerai atentamente a Jesus Cristo. Consideremos atentamente a Jesucristo. Não importa o nível do conhecimento ou da palavra. No importa el nivel del conocimiento que tengamos Devemos de la palabra. provar os apóstolos, provar os espíritos, Debemos probar los apóstoles, probar los espíritus, julgar as profecias, juzgar las se profecías, são vindos de Deus ou não. si son enviadas por Dios. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Então, quando nós encontrarmos esse equilíbrio da palavra profética Entonces, cuando encontramos el equilibrio de la palabra de los e o profetas ministério pastoral nos conduzindo como rebanho, y el ministerio de pastorado conduciendo al rebaño, nunca nos distrairemos mais. no nos distraeremos más. Estaremos guardados Estaremos e guardados seremos treinados pelo Senhor y seremos entrenados por el Señor a como prevalecer nesse tempo de perseguição ou de tribulação que virá. para cómo permanecer en este tiempo de tribulación o de persecución Sem que vendrá. medo, mas com glória, cheio de gozo. Sin miedo, mas con gloria, llenos de alegría. Vamos orar ao Senhor. Vamos a orar al Señor.